Gente abençoada do canal do YouTube, mais uma aula sobre os dons de ministério, o ministério quíntuplo, e vamos falar hoje do ministério do mestre. Primeiro precisamos entender que mestre, o Novo Testamento foi escrito no grego, então mestre é didaskalos. Tá? A palavra usada no Novo Testamento para se referir ao dom ministerial de mestre é didaskalos, tá? Vem de didascalia, que é o ato de ensinar, tá? E a gente também vai ver a palavra nomodidaskalos. Nomodidaskalos. Didaskalos quer dizer mestre, instrutor ou professor no grego. E nomodidaskalos significa mestre da lei, mestre da doutrina, mestre da palavra. Por isso que nomodidaskalos é a junção de duas palavras, nomos, que significa lei no grego, e didaskalos, que é professor, mestre, instrutor. Então, mestre da lei, professor da lei, instrutor da lei. Muitas pessoas elas confundem o dom de mestre. Algumas pessoas chegam a pensar que o mestre é aquele professor de escola dominical. Pode ser e pode não ser, porque em muitos lugares o professor de escola dominical ele como é que eu vou dizer, escolhido, né? Levantado, erguido, ou às vezes até consagrado para lecionar nos cursos teológicos da igreja local, da congregação, por ser a pessoa mais disponível, por ser a pessoa que simplesmente fez um curso, ou por ser uma pessoa simplesmente que gosta de estar ministrando a palavra. O mestre, ele pode ser um professor da escola, pode não ser. Porque eu já vi muita pessoa em escola dominical que não é mestre. E eu já vi muito mestre que não dava aula em escola dominical. Então, qual é a diferença do mestre para aquele que ensina? O mestre também não ensina? Ensina. A diferença é o metron, e a gente vai falar isso em uma outra aula, que é a medida do dom de Cristo, né? Então, ele tem uma medida de ensino muito além daqueles que ensinam. Quer ver uma coisa? Eu gosto de usar muito esse exemplo. Quando eu era pré-adolescente, acho que 11 anos de idade, 12 anos de idade, talvez menos até, eu lembro que tinha promoção da Coca-Cola. Você juntava as tampinhas, trocava por algum brinde. Naquela época você trocava por corda, tava em alta aqueles esportes de pular corda, fazer acrobacia, uns movimentos diferentes com corda. E eu era louco por aquilo. Eu falei, quero fazer esse negócio aí estranho, esse movimento é estranho, eu vou fazer. Pô, esse movimento é legal, vou fazer. Entendeu? Só que tinha que juntar as tampinhas e tal. Agora, muita gente sabe pular corda, mas o que tem a ver? Porque a Coca-Cola patrocinava campeonatos de pular corda. Os caras profissional fazendo coisa absurda no pular corda. Eu sei pular corda, mas eu treinei boxe um tempo, bastante tempo eu treinei boxe, fui boxeador, treinei Muay Thai, boxe tailandês, e a gente tem que pular corda muito e fica meia hora, 40 minutos pulando corda no treino. Mas saber pular corda muito bem não é ser profissional como esses caras de competição de campeonato mundial. Então a diferença do mestre é essa. Tem aquele que sabe ensinar, que ensina, e tem o profissional. Aquele que está em outro nível, em outro patamar. Isso em todos os sentidos. Como tem diferença do discipulador para o pastor, que é outro nível de discipulado. Como tem a diferença do missionário que funda uma igreja ali aqui, do apóstolo, é outro nível de fundação de congregação, tem mais outras credenciais que precisa ter, outro nível de unção. Tem o cara que ganha uma alma, que panfleta na rua, e tem o evangelista de cruzadas e milagres. Tem o cara que profetiza e tem o profeta, que é outro nível. Nem todo mundo que profetiza é profeta, né? Agora, todo profeta tem que profetizar. E você já viu isso nas aulas passadas, né? Então, até foi bom eu tocar nesse assunto, porque se você não assistiu as aulas passadas, veio direto no vídeo do mestre, assiste todas as aulas, tá? O primeiro vídeo, a primeira aula está na descrição, o primeiro link da descrição.
Então a gente precisa entender isso, que o mestre, ele tem uma unção, não é um estudioso apenas. Tem gente que pensa, pô, fulano é mestre. Ah, é? Por que ele é mestre? Não, porque ele estuda muito. Não, só um pouquinho. O dom de Cristo é dado sobrenaturalmente. A unção de mestria é dada de forma sobrenatural. Embora ele estude e aprenda muito com pessoas, com um discipulador, com livros, com a palavra lendo, ele recebe uma unção que é Deus que dá de forma sobrenatural para ensinar. Ou seja, ele faz as pessoas entenderem a palavra de uma forma que só quem tem a unção consegue, porque é graça. É a unção que ele tem. É graça do Senhor sobre a vida dele nesse ofício. É um ofício. Não é um cargo. Não é um título. Jamais. É uma função. É um serviço ao corpo de Cristo, à igreja. Então, ele tem uma unção para ensinar. E ele foca na doutrina. Ele não é muito de pregar mensagens, ele foca na doutrina. Ele abre o texto, ele explica o texto. Ó, eu vou te explicar por que Jesus é o Filho de Deus, por que Jesus veio em carne. Ele pega os fundamentos. Ó, o batismo é por imersão por esse motivo. O batismo tem que ser feito assim. O batismo certo é isso aqui. Ó, o batismo do Espírito Santo não é essas confusões que muito fala, é assim, é assim. Ó, a cura é assim. Ó, a pessoa pode perder a salvação? Sim, não. Então, ele foca na doutrina, no fundamento. Não é, ele não é o cara que vai estar pregando, ó, Davi derrubou o gigante, qual é o gigante que está na tua vida? Derruba esse gigante em nome de Jesus. Não é errado. Não me entenda mal, isso é uma pregação, uma mensagem. Quando você pega uma história da Bíblia e adapta para a sua vida, para você tirar o núcleo, a moral da história, para você saber o que você tem que fazer, uma orientação de Deus profeticamente pela pregação, né? Do homem de Deus, da pessoa que está sendo usada pelo Espírito. Então o mestre ele foca no ensino doutrinário e ele tem uma capacidade especial para fazer as pessoas entenderem mais a doutrina. E Paulo fala, né, em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 27, ele vai falar, são todos apóstolos, são todos profetas. Então, não, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são operadores de milagres, que é o evangelista, nem todos são mestres e nem todos são pastores, nem todos. Então, são dons que o Senhor dá conforme lhe for útil. O texto de Tiago 3,1 diz assim, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ele está falando com o mestre, para o mestre não querer ser mestre, para não receber duro juízo, porque o mestre fala da doutrina. Se ele ensinar errado, o povo vai cair no erro, porque ele está ensinando errado e Deus vai cobrar no juízo, vai cobrar esse cara, porque ele ensinou errado. Então ele é obrigado a ensinar o que Deus diz, a doutrina bíblica. Tá? Todo ensino toda revelação tem que ter respaldo bíblico. Então, Paulo está falando com o mestre, para o mestre não aceitar ser mestre, não quiser ser mestre por causa do juiz, não. Ele está falando com aqueles que querem ser mestres e não foram chamados para serem mestres. Eles não têm graça de Deus para operar nesse ofício, eles foram chamados para outra coisa. Eles não têm unção e querem ensinar como mestres. Não quer dizer que ninguém possa ensinar a palavra. Claro que todos devem ensinar a palavra. Né? É igual todo mundo deve ensinar o filho a falar, a andar, a amarrar o tênis, a tomar banho sozinho. Mas nem todo mundo é profissional nisso. Então, para estar no ofício de mestre, não é só querer. É diferente do episcopado, que é aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, que é episcopado, que é o bispo, ele não é um dom. Ele é um encargo que tem um dom. Isso eu posso explicar em outro momento, também você vai ver isso nos meus livros, tá? Sobre dons do ministério. Então, e Paulo está falando para esses caras, cara, vocês não foram chamados para isso, não sejam mestres, vocês vão receber duro juízo. Deixa o mestre ser mestre, porque ele tem unção, tem graça sobre isso. Ele tem uma unção especial para ensinar. Tudo que você anda com o mestre, vai ver qualquer coisa vira ensino. Ele pode estar falando sei lá, de madeira e alguma coisa vai sair dali. Se ele entende madeira, de alguma coisa, vai sair um ensino, vai sair uma aula daquilo ali. Ele sempre tem esse negócio de ensinar, de buscar fazer o povo sempre sair para não errar. O povo fugir do erro, fugir da aparência do mal através da doutrina. Ele tem essa característica, esse amor por ensino doutrinário, amor pela palavra. E ele faz até uma criança entender. Uma criança de 5 anos, ele faz a criança entender o evangelho. Coisa que o outro não faria, por causa da unção, da graça que ele tem de Deus na vida dele, porque foi chamado para isso. Mestre é chamado, não é só querer.
Amém? Deus abençoe, acompanhe as próximas aulas, os vídeos do YouTube, curta, compartilhe, comente e Deus te abençoe. Fique onde Deus te chamou.